O sono, né, essa questão do descanso, é como se fosse um spa, né, uma clínica, e ela é gratuita, porque durante o sono o seu corpo está fazendo uma série de reparação, né, e a sua mente está processando os seus aprendizados e principalmente as emoções. Mas poucas pessoas realmente conseguem dormir bem. Infelizmente, a maioria de nós, a gente tem um sono superficial e isso, com certeza, está subtraindo vários anos da sua vida. Você quer viver até os 100 anos? Então escute esse episódio e os passos que a gente vai indicar, porque é mais fácil do que você imagina. Ela reduz a atividade dessas células até 70% com uma noite de sono ruim. Você tem 100 soldadinhos lá para matar as células ruins e eliminar os vírus, né? Só que ao invés das 100 saírem ali para lutar, apenas 30 saem. Olá, bem-vindo ao episódio 401 de Vida nos Trilhos. O sono profundo é a coisa mais importante para a longevidade e para a sua saúde, mas poucas pessoas realmente conseguem dormir bem. Infelizmente, a maioria de nós, a gente tem um sono superficial e, por vezes, conturbado. E até tem pessoas que dependem de remédio para dormir. E isso, com certeza, está subtraindo vários anos da sua vida. Você quer viver até os 100 anos? Então escute esse episódio e os passos que a gente vai indicar, porque é mais fácil do que você imagina. E aí, seu Jefferson, você tem dormido bem, meu caro? E eu tenho dormido bem ultimamente. O meu sono, a Bom, qualidade do sono melhorou. Se eu olhar assim para os últimos, sei lá, para esse ano de 2024, eu acho que o sono melhorou. Mas antes, Edward, se você quiser viver mais, melhorar o seu sono aí, criar bons hábitos, vencer a procrastinação, né, e ter acesso a um conteúdo de qualidade aí para vencer a sobrecarga, a falta de foco, a gente tem um caminho aí para você alcançar suas metas. Enfim, é só acessar vidanostrilhos.com.br/metas, que é a nossa comunidade. E hoje falando e o sobre legal é o que você sono. pode resolver várias metas com a comunidade. Várias metas. Exatamente. Pode ser uma meta financeira, pode ser uma meta de saúde. A gente tem toda uma metodologia para isso. E se você tem um problema de sono e é isso, e a sua meta é resolver o seu sono, dormir melhor, então vamos lá, vamos aprofundar nesse tema agora. Bom, assim, eu sigo um cara na internet, no X, lá no X, que era o antigo Twitter, que o cara, ele se chama Brian Johnson. E ele é um cara que ele é empreendedor tecnológico, investidor, filantrólogo. Assim, resumindo, o cara tem grana, já fez startup, vendeu startup e o diabo a quatro. Então, se alguém quiser seguir esse cara, eu vou deixar o link do X dele no show notes, tá? Mas esse cara, você segue ele também, Jefferson? Eu sigo, mas eu só vejo o X quando você me manda. Eu dificilmente abro Entendi. esse. Então, mas quando você Eu, manda, eu olho. eu vejo o X. O, o X é a minha principal rede de consumo de informação hoje. Legal. Tanto para notícias quanto para essa área de desenvolvimento pessoal. Eu sigo várias pessoas lá. E ele escreveu recentemente um thread. E qual que é a história do Brian Johnson? Ele era, assim, um businessman, um homem de negócio, só que ele estava acabando com a vida dele. Estava acabando com a vida dele. E de uns anos para cá, ele decidiu melhorar todos os aspectos de saúde dele. Então ele faz uma alimentação super rigorosa, com várias suplementação, com várias técnicas aí para até de exercício, com monitoramento médico de tudo. Ele tem uma equipe que controla a saúde dele e ele vê tudo que é marcador possível de saúde. Então, eu diria que hoje o Brian Johnson é o maior laboratório humano
sobre estudos de longevidade. E esse cara está estudando para viver muito tempo. Inclusive, hoje, eu acho que ele tem quase 50 anos, mas se você olhar para o cara, ele rejuvenesceu. Se olha para ele, ele parece um cara de 30. E os marcadores dele de saúde são muitos, e ele publica tudo isso aí. São de pessoas de 20 anos, 20 e poucos anos. Ele E ele agora, tinha marcadores ruins, né? E ele foi melhorando, ruins, foi. Ou seja, ele está demonstrando, né, os marcadores dele, que o protocolo que ele está seguindo ou que ele adotou realmente melhora e traz mais saúde, mais benefícios, e inclusive os marcadores apontam que a idade dele, do ponto de vista biológico, ele consegue trazer ela exato, para trás. Ou seja, exato. você vai viver como Exatamente. Então, assim, e olha, não estou eternamente. falando de fazer cirurgia, não estou falando de nada, eu estou falando de suplementação, alimentação, sono, que a gente vai falar agora. Então, hoje a gente vai falar só de sono e o que o Sono. Brian recomenda de sono. Então, você que está aí vendo, o que ele recomenda são as coisas e as descobertas mais importantes da medicina hoje. Praticamente isso. É assim, então você vai ter acesso daqui a pouco, e não é difícil. O pior é isso, Jefferson, não é difícil de implementar. O avanço da Bom, tecnologia tá fazendo com que isso exato, fique mais comum, a um custo mais acessível e cada vez mais exato, pessoas vão ter acesso. Enfim, os benefícios são imensos, né? Então vamos lá, exato. vamos Então começar. vamos lá. Então, assim, o que que o Brian fala? O sono profundo, porque o sono tem várias fases, né? Ele tem o REM, tem a parte do sono profundo, tem a parte do sono leve. Então, por exemplo, quem usa os reloginhos, né? Eu, por exemplo, uso um reloginho que mede o sono, o Jefferson também. E hoje em dia a gente consegue pegar esses reloginhos que mede o sono, e eu recomendo que você também tenha um. Ah, ele é super preciso? Não, não é super preciso, mas ele é uma indicação. Pelo menos isso, ele é uma indicação. E aí você consegue ver no seu reloginho quantas horas de sono profundo você realmente teve. E aí o que, que ele diz? Que o sono profundo ele ocorre no começo do ciclo do sono. E é crucial o sono profundo para restauração física, reparo muscular, funções imunológicas, desintoxicação cerebral, melhoria da memória, aprendizado, para a nossa regulação hormonal e resiliência emocional. Olha quanta coisa que o sono profundo é responsável. E o sono profundo é aquele que você, se alguém entra no momento que você está no sono profundo, geralmente você não acorda. É aquele que você não percebeu nada. Se você acorda é porque você não estava em sono profundo, você estava em sono leve. E o que eu achei legal é resiliência emocional. Quem nunca dormiu mal e acordou rabugento? Você já acordou rabugento, Jefferson? Eu sempre acordo rabugento, Edward. Brincadeira, brincadeira. Mas Você é rabugento? o sono ruim faz você acordar rabugento. Nossa, a vida. Exatamente. É aquele tipo de dia que você fica que nem um zumbi. Sabe assim, é horrível, não é? Você É, ficar o dia inteiro, putz, estou parecendo um zumbi. E você sente ali. E isso acontece com todos nós de tempos em tempos, certo? Com certeza ainda pode acontecer com você, né, Gebre? Você melhorou o sono, mas às vezes tem dias que não ficou tão legal, é, porque a vida exatamente. acontece, né? Agora, só uma coisa aí, Edward, você falou, né, dos ciclos, né? Mas eu acho que talvez, só para a gente esclarecer, é, o ciclo, ele dura, na verdade, assim, você falou que esse sono ele acontece mais no começo, mas é que, assim, a gente costuma ter, em média, de 4, 5, talvez 6, depende muito das pessoas, mas entre 4 e 6 ciclos do sono. E eles se Perfeito. repetem a cada 90, 120 minutos. E dentro desse ciclo, a gente tem 4 fases, certo?
E ali é aquela fase onde a gente começa, aquela transição onde você começa, você está acordado, mas você está começando a adormecer. Ou seja, a sua Isso. atividade cerebral, o próprio batimento nosso cardíaco, ele vai reduzindo. E aí o Isso. corpo, ele começa a relaxar. Então você começa a relaxar. Então esse é a primeira fase. Quando você entra na segunda fase, ele começa a ter o que ele chama de sono é, mais profundo, mas ele ainda não é o profundo. Mas aí até a sua temperatura corporal cai, você se sente muito mais relaxado e a questão ali do cérebro ela vai reduzindo. Ou seja, você começa a fazer os estímulos externos, eles não atrapalham. Então, aquele relaxamento que começou no ciclo um, nesse segundo ciclo, ele vai se tornando mais profundo. E aí sim a Perfeito. gente chega na terceira fase, que eu acho que é essa que você comentou, que é o sono profundo mesmo, aquele sono onde a gente chama ele até de na parte profunda, o pessoal começa a dizer que ele é o sono reparador, né? Aí realmente a Exato. onda cerebral fica bem lenta, você fica lá naquela onda delta, o corpo realmente vai relaxando, né? Tem essa questão dos hormônios, papapá. Ou seja, essa terceira fase, ela é muito importante para a parte física. Então, a recuperação, principalmente da questão física, né, para você ter saúde, né? Então, ele tem mais foco no físico. E aí vem o último estágio do sono, do ciclo, que é o sono REM, né? Que é aquele que a gente, acho que os É olhos o se movimentam. Rapid Eye Movement. Exatamente. E aí você fica, inclusive, a atividade cerebral, ela nesse momento ela é maior. Inclusive, olha que Maior, engraçado. exato. E você está Inclusive, é sonhando, é aí o que a momento gente do sonho. sonha, né? Exato. Então, isso é importante. No sono profundo, se eu não me engano, não sou especialista nisso, mas a gente não sonha. A gente sonha no REM. Sonho no REM. O sonho é Porque a maior parte do atividade sonho. cerebral ela é menor mesmo, aí ela volta. Então, se você ficou sonhando muito à noite, significa que talvez você tenha tido o REM, mas você não teve o profundo. E o objetivo é ter o sono profundo. Porque, assim, segundo o que ele fala, quando você tem o sono profundo, as outras fases vão acontecer também. Mas se você não tem o sono profundo, aí, mesmo que você tenha as outras fases, você não teve o maior benefício do seu sono, que é essa reparação. Então, Então, é e é o que ele exatamente isso. diz aqui. É, Ele é fala que o. assim, ó, Vai lá. se você perder a janela do sono profundo, geralmente ela não volta facilmente. E ela acontece nas primeiras horas. É tipo assim, Ela você não acontece nos dormiu primeiros bem no ciclos. começo, Isso, talvez você não termine bem a noite inteira, entendeu? isso. Mas complemento, o que você está Não, é querendo que comentar? o que acontece? Acho que na terceira fase, que é essa que ele está comentando do sono profundo, me parece que a faxina que o corpo está realizando ali, todo o processo, ele está mais relacionado ao físico, principalmente a questão física. Quando a gente entra no REM, né, que aí vem a parte do sono, o que ele traz dentro desse estágio ou dentro dessa fase? Porque na verdade são 4 estágios, então é na fase. Nessa última fase do ciclo, ele está mais ligado principalmente à parte da memória mesmo, o nosso aprendizado, a questão, você falou, acho que da criatividade. Então, ele é muito importante para essa parte emocional, ou seja, o nosso processamento emocional, tudo isso, ele é feito nessa última etapa do sono, que é o sono REM. Então, ele está mais ligado à parte cognitiva. Então, ou seja, você sai do 3 e vai para o 4, que aí é o sono REM. E esses dois últimos sonos, realmente eles são importantes. E existem teorias aí diferentes, né? Um fala que é melhor o outro, mas eu acho que, de uma maneira geral, como a gente percorre todos esses ciclos, o ideal, obviamente, é que a gente consiga ter todos eles de uma maneira, digamos assim, conseguir extrair o melhor dos benefícios de todos eles.
E você falou aí que ele comenta, né, do sono que é o terceiro, que é o sono profundo, correto? Profundo, exato. No sono profundo, realmente, quando você tem ele no começo, eu vejo pelo aplicativo que a minha nota é maior. E ele ocorre no primeiro, no segundo, raramente no terceiro. Ele acontece no terceiro quando eu acordo, por alguma razão. Se você acordar, aí ele acontece. Mais lá no final. Mas realmente, os primeiros ciclos, o primeiro e o segundo, é onde tem mais quantidade nesse sono. Nos demais, sei lá, no terceiro ciclo, no quarto ciclo, até acontece um pouco do REM, mas o profundo não. Realmente tem essa Exatamente. diferença. E aí o profundo, como ele Exatamente. está ligado ao físico, tá mais ou É menos. o que ele diz aqui, né? E ele fala assim, ele compartilha os dados dos sonos lá, né? Até eu vou pôr esse post que eu peguei ali que ele fala, eu vou colocar no show notes pro pessoal ver. Tá em inglês, claro, mas dá para traduzir lá, tranquilo. E ele compartilha, e ele mostra que a maior parte do sono profundo dele acontece no primeiro terço da noite. O meu também. Exato. Então, e isso aí é importante, porque ele fala, então aí que vem. Então, qual que é o objetivo? Porque assim, me parece que o sono profundo no primeiro terço da noite é como um dominó, que se você consegue fazer ele, a tendência do resto é ser melhor. Se você não consegue fazer ele na primeira hora, você já não fica tão legal, porque o ideal é que ele aconteça na primeira hora, e é difícil você conseguir ele numa segunda ou numa terceira. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. E aí, beleza. Então, assim, o objetivo é conseguir esse sono profundo. E como a gente faz para conseguir esse sono profundo? Essa é a grande questão. E isso não é tão difícil quanto a gente pensa. Com algumas práticas, inclusive algumas delas, Jefferson, a gente falou lá no episódio 17 do Vida nos Trilhos. Olha só. Lá no 17. A gente vai Faz depois tempo. comparar isso Lá aí. em 2018. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro ponto de atenção para você conseguir um sono profundo é alimentação. Então, a sua última refeição deve ser pelo menos 2 horas antes de dormir, ou mais. Não coma uma feijoada e vá para a cama. Não peça uma pizza e logo em seguida vá dormir. Não é bom para o seu sono profundo. E ele fala aqui que, idealmente, talvez até 8 horas antes. Imagina, então você comer praticamente com 8 horas de jejum que você vai dormir. Olha que interessante. E ele recomenda, olha, tudo bem, não é obrigado a fazer isso, mas talvez faça como um experimento durante um tempo. Veja se dá certo. Durante um tempo, experimente. Fala assim, tá bom, vou tentar fazer um jejum, calcula mais ou menos 8 horas antes de dormir e só coma, né? E depois você aguarda 8 horas, aí você vai para a cama direitinho. Beleza, aí vê o que acontece durante um tempo. Beleza. Mas para quem tem dificuldade, 2 horas é o mínimo. Então, 2 horas, né? Você vai dormir às 10, então 8 da noite, não come mais nada a partir daí. Segundo ponto. Antes de você falar do Quer segundo comentar? ponto. Vai Sim. lá. Você conhece o Brandon Burchard? Claro que eu conheço. Ele tem a Sleep Formula. A fórmula do sono. Olha E como que ele aí, como chama. é que é? É 3, 2, 1. Ou 3, 2, 1. Chama assim. Sem comida, 3 horas antes de dormir. Sem trabalho, 2 horas antes de dormir. Sem telas, 1 hora antes de dormir. Então é o 3, 2, 1. Comida, Gostei. trabalho e tela. Ou seja, realmente faz um pouco de sentido. Ele usa desde 2008 lá. Então Legal. ele coloca isso, 3 horas antes, sem comida. 2 horas sem trabalho e 1 hora antes sem telas. Nós vamos falar um pouquinho depois das telas, Vamos mas falar. é realmente me parece que é um caminho onde você vai
Porque se você se alimenta, concorda que tem todo um processo digestivo que demora no mínimo 3 a 4 horas. Então, nós estamos falando de um Exato. ciclo de 2 a 4 horas. Então, Exato. se você comer uma comida que demora 3 a 4 horas, ou seja, você tem que comer 3 sua horas antes. digestão, seu sangue está indo para todo o processo digestório aí e tal, e aí você Não não faz faz a função a digestão. cognitiva do sono. Exato, aí você não vai entrar lá no sono profundo. Então, eu achei assim, eu sempre lembro dessa fórmula que ele fala 3, 2, 1, né? Então, ele sempre, Gostei. e ele martela isso, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Quer dormir melhor? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Então, beleza. Ó, então aí ele comenta aqui como segundo ponto. Então, o primeiro ponto, que a alimentação, é o 3 do Brandon Busher. 3 horas, ele fala 2 até 8. Beleza, estamos aí. Segunda, rotina de relaxamento. Então ele fala, reserve de 30 a 60 minutos antes de dormir para atividades calmantes, como ler, meditar ou trabalhar a respiração, sem telas. Ela Bate bateu. com um da fórmula, né? 1 hora E aí dá 1 sem hora, ele tá telas, sugerindo, né? É isso aí. tá? Beleza. Terceiro ponto, fixar o horário de sono. Então ele fala que estabeleça um horário fixo para dormir e acordar e respeite ele como um compromisso importante. Não é Horário. um compromisso assim, tipo, sabe aquela reunião que você não pode faltar? O seu sono, seu horário de dormir é isso. Você não pode, assim, não é que não pode, mas não deve negociar com isso, porque você está falando da sua saúde, da base mais fundamental da sua vida para permitir a longevidade. Olha que interessante. Então, O principal pilar que ele comenta é realmente, né, o sono. Né? Então, assim, claro, a gente sabe que a vida acontece, tem dias que você vai ter que dormir um pouco mais tarde e tal, mas você tem que ter um período ali que você não extrapole demais, né? Mas Você, Jefferson, qual que é o seu período de ir dormir? o que eu achei interessante, depois eu falo do período, é que ele coloca a palavra rotina, né, de relaxamento, ou seja, você vai relaxar para ser induzido ao sono. Ou seja, você vai começar por exemplo, quando ele fala meditar, né, trabalhar um pouco da respiração, fazer leitura, ou seja, você está entrando naquele ciclo de relaxamento. E eu acho, Edward, que inclusive o relaxamento, trouxe um dado aqui de uma pesquisa, que é o seguinte, o relaxamento, na verdade, ele começa quando você acorda e principalmente você começa a sua rotina de dormir, ela começa quando você acorda. Ali você já começa a se preparar, teoricamente, para dormir. Eu Verdade. estava Eu sei onde você ouvindo vai chegar. o Hilberman, estava comentando outro dia, e ele fala muito dos protocolos, né? Inclusive vai sair o livro dele lá no ano que vem, acho que é abril, né? O protocolo dele, quando ele acorda, é olhar para a luz. E eu acho que o Brian Sim, também faz isso, né? Ele tem lá uma luzinha que ele liga lá no espelhinho dele a hora que ele acorda, ele fica lá 1 minuto olhando, acho que para a luzinha. Por quê? Porque a luz indica para o seu cérebro que tem que parar a questão dos hormônios, ali da melatonina, e aí o seu cérebro entende que está de dia, enfim, tem todo uma aí você questão da acorda, de luz. fato. Isso é importante. Mas o que eu queria trazer aqui é uma pesquisa da revista Mental Health and Physical Activity. E qual foi o ponto principal? Que pessoas que praticam ao menos 150 minutos de atividade física, os exercícios, moderado ou vigoroso, né, durante a semana, então são 150 minutos por semana, melhora em até 65% a qualidade do sono. Sim. Ou seja, quer dormir melhor? Tem que fazer atividade física. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de 65% de melhoria na qualidade do sono, simplesmente, né, vamos falar assim, entre aspas, praticando uma atividade física, de moderada a vigorosa, que eles chamam. Né? Exato. Não Então, precisa ser vigorosa, pode ser moderada. moderado. Pode Então, ser. olha que interessante. Né? E quando ele fala de rotina, ou seja, a rotina ela já começou quando você acorda. Se você pratica atividade física pela manhã,
Então você já começa, porque fisicamente você vai estar mais cansado. Ou seja, a Claro. questão de você, se você tem uma rotina ali na hora que você vai dormir, sei lá, 9h30, você começa a pegar ali. Eu, por exemplo, eu tenho feito muito, Edward, sabe o que eu tenho usado? E às Hum, vezes é muito rápido, então não passa de 15 minutos. É a leitura. Então, quando eu começo a ler, e é algo realmente diferente, eu pego no Kindle, e sempre agora estou tendo um livro mais nada técnico, sim. romance, enfim, ficção. E aí você começa, cara, não dá 10 a 15 minutos, eu consigo relaxar. E aí quando você está entrando naquele estágio de relaxamento que o Brian coloca aí de 30 a 60 minutos, através, inclusive, ele comenta também da leitura, eu começo realmente a induzir e a relaxar. E aí o sono, pum, vem e você consegue realmente, no estado de relaxamento, começar a fazer aí o sono, né? Buscar o sono profundo. É, é bem bacana. Eu vou continuar aqui então. Então ele falou do horário da rotina de relaxamento que você descreveu aí com maestria. Ela realmente começa de manhã, porque de manhã você olha para o sol, olha para a luz, o corpo sabe que você está acordado, mas a preparação já começou. Faz exercício, faz atividade, tem o seu dia, vai, né? E aí quando chega no final do dia, você faz a rotina de relaxamento mais propriamente dita, né? E aí aquele negócio, quando você deita na cama, você apaga. Essa aqui é o melhor, não ficar rolando na cama para dormir. Então você fazer uma preparação para apagar. E Não, e você o tem que horário, né? perceber Igual o você falou, horário. um Então, horário ali, um range para tudo, você conseguir tudo isso também. vai ajudar. Aí Exato. ele fala aqui, então beleza, o horário fixo, estabelecemos um horário fixo, mas agora você tem que me falar qual que é o seu horário. Eu costumo deitar 9h30. nove e Tá, meia. beleza. Depende do dia, às vezes um pouquinho mais tarde, mais para as 9, 9 horas, 9h30. Esse é o meu horário. Eu sou meio das antigas. Como Você dizem, tá eu dorme igual, com a você tá galinha. igual, você tá igual comigo. Eu também, 9h30 é o horário assim, tem dias que realmente, 9h30 eu falo tchau, 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 já tô E uma indo. coisa, Edward, quanto mais cedo eu durmo, melhores são os meus indicadores. Por exemplo, se eu chegar e deitar às 8h30, se eu conseguir dormir mais cedo, os meus indicadores são melhores Ficam pelo melhor. acompanhamento. Sem dúvida, assim, quanto mais cedo eu durmo, não é uma regra, mas a grande maioria das vezes, fazendo o Pareto lá do 80-20, com certeza a qualidade do meu sono fica superior quanto mais cedo eu vou dormindo. Então, se eu vou trazendo ele mais cedo, obviamente eu consigo ter uma qualidade melhor. Porém, sei lá, 4h30, 5 horas eu já tô. Às vezes eu já fiz coisas que metade Já da tá humanidade acordado. não faz nem É ideia. como Então, eu também. Hoje eu acordei 5h30, por exemplo. Bom, ambiente de sono, que é o quarto item, então. Então eu vou repetir rapidamente. Primeiro item, alimentação, 2 horas antes de dormir ou até 8. 3 horas, segundo Brandon Bouchard. Rotina de relaxamento é o item 2. Horário fixo de sono é o item 3. Ambiente de sono. Aí é questão de diminuir a luz azul, usar luzes âmbar ou vermelho e evitar telas. Telas, celular, inclui até TV. Eu percebo que para mim, se eu tô ali no celular um pouco antes de dormir, imediatamente prejudica. Porque o celular, parece que ele é mais grudento na nossa mente. Agora, se eu, por exemplo, uma prática que às vezes eu tenho, vamos ver um episódio ali na Netflix, alguma coisa leve, uma comédia, e eu tô vendo muito aquela série chamada Only Murders in the Building. Já ouviu falar? Only Murder. In the Building. Only Não. Murder in the Building. Tá anotado aqui. É com Steve Martin. Steve Martin, e é uma série que é o Steve Martin e mais dois personagens, né? Um outro senhor lá, que eu esqueci o nome dele, e a Mabel, que é uma mulher jovem. Então eles dois são velhões e ela jovem. E a primeira temporada, eu vou descrever rapidamente. A primeira temporada eles moram num condomínio lá em Nova York, lá na ilha de Manhattan, mas eles não se conhecem.
eles só se cruzam assim, e até, sabe assim, cada um tem o seu jeito, assim, né? Aquela coisa de não cumprimentar no elevador, é coisa de como se fosse um curitibano, né? Eu tô falando porque eu tô aqui em Curitiba. Curitibano que entra no elevador não Você já fala com virou ninguém. curitibano, né, Edward? Você pode falar com Bom, propriedade. Mas não aí... são todos. Não são todos, né? Sacanagem, né? Mas aí, o que acontece? Eles estão ali e, de repente, um dia acaba a energia no prédio e eles têm que sair do prédio e quando eles estão num café, todos eles estão de fone de ouvido. Porque todos eles estão escutando o mesmo podcast. E aí, eles percebem que eles estão escutando o podcast e eles querem saber quem que é o criminoso, qual vai ser a revelação, e eles começam a trocar ideias sobre o podcast. Então, por uma casualidade, eles se encontram e percebem que eles têm uma coisa em comum. Só que aí, nesse mesmo dia, isso acontece no primeiro episódio da primeira temporada, eles voltam ao prédio, houve um assassinato no prédio. Putz. Aí o que eles decidem fazer? Um Investigar. podcast. Eles falam. Exato. Aí eles fazem um podcast. E aí eles criam o podcast chamado Only Murders in the Building, que só assassinos no prédio. E é muito divertido, cara. É uma comédia, é muito divertido. E tem tudo a ver Netflix? com um podcast. Não. Ele tá disponível na Disney. Disney. Só na Disney. Beleza. Tá anotado Mas é aqui. divertido. É divertido. divertido. Aí então, por exemplo, essa é uma rotina. Eu percebo que não atrapalha. Há uma distância da tela, eu tô vendo. E muitas vezes, cara, eu tô vendo assim, eu começo a ficar com sono, cara. Você dá aquela pescada, tipo assim, Edward? exatamente. Você começa a dar aquela piscada e eu falo, opa, tá ficando bom, tá ficando bom. E aí eu termino o episódio e falo, bom, vamos deixar para amanhã o outro, não vou ver mais um, e 9h30, chup. Se eu deito, cara, funciona muito bem. Então, claro, para cada pessoa pode funcionar diferente. Aí a gente tem que testar. E às vezes a gente também pode usar aqueles óculos, né, Jefferson? Sabe os óculos que a gente tem, aqueles óculos vende na internet, que é óculos para filtrar a luz azul. Exato. Então, se é imprescindível que você tenha que fazer um trabalho na frente do computador, tal, você pode pôr simplesmente aquele óculos amarelão. Posso até deixar um link no show notes para o óculos amarelão para filtrar a luz azul. Então, É eu vou laranja? ter que lembrar disso, laranja, né? E é legal isso aí, ajuda. Para algumas pessoas vai ajudar. É que Então na esse é o verdade, 4, o ambiente do sono, né? é que na verdade o óculos é que o nosso corpo, conforme vai caindo o dia, ele começa a produção de melatonina, que é um hormônio que nos induz ao sono. Então, quando você tem a incidência dessa luz que a gente mais usa em casa, que são as luzes azuis, essa luz ela acaba trazendo a sensação para o nosso cérebro que a gente está ainda durante o dia. Então, o corpo não produz automaticamente a melatonina. Então, quando você Ele fica usa o óculos confuso. laranja, exato, você mostra para o seu cérebro que está anoitecendo, enfim, e aí o seu corpo começa a produzir a melatonina para que você possa ter realmente um sono melhor aí. Perfeito. Então vamos ao quinto item, estimulantes. Evitar cafeína e outros estimulantes pelo menos 12 horas antes de dormir. E evitar o álcool completamente. Então, álcool não combina com... esse livro eu também tenho. Então, esse aqui Muito é o bom. livro do... Você está falando de não beber? O Matthew Walker. Por que nós dormimos? É um cientista, né? Na verdade, o cara estuda psicologia, neurociência, né? Ele trabalha em Berkeley, também já foi professor de psiquiatria em Harvard. Apesar que eu acho que ele é britânico, né? O inglês dele é mais... E uma coisa que ele mostrou, um dos estudos que ele traz, Edward, que é interessante, voltando até a falar da parte física, que quando a gente tem essa questão, né, da parte do exercício, que ele vai nos induzir ao sono, que ele é imprescindível também para a gente conseguir ter uma boa qualidade do sono, ele é um papel importante. Sim. O que ele achou em uma das pesquisas que ele fez, que o sono profundo, ele
ele tem um papel de reparação na nossa parte dos tecidos e principalmente na recuperação muscular. Ou seja, a qualidade do sono ela é fundamental para que eu consiga maximizar aquele benefício que eu tive durante a atividade física, inclusive Claro. para prevenir lesão. Olha que interessante. Ou seja, eu uso o sono para dormir e o sono ajuda o exercício físico. Então ele é um ciclo, ele fica ali. Por isso que eu achei interessante as duas pesquisas, né? E como esse cara aqui, o Matthew Walker, ele é uma referência mundial, acho que é o principal cientista no mundo sobre o sono. E os trabalhos dele, né, tem mais de 100 artigos que ele já escreveu e pesquisas que ele trabalhou. Inclusive tem 3 pontos aqui que depois eu vou comentar um pouquinho, mas é assim extremamente relevante o trabalho dele, né? Inclusive ele já teve os podcasts do Hilberman, ele foi várias vezes, vários, né? Enfim, ele tá sempre quando a gente fala de sono, Figurinha figurinha carimbada de carimbada. sono. Ele é uma Exatamente. autoridade. E, e com certeza tudo que a gente está falando é corroborado por ele. Então, Certo? e o que ele comentou, né, que você falou aí, né, que ele fala principalmente dessa parte aí onde traz a questão do horário fixo do sono, até estava dando uma olhada no livro, ele traz como um dos aspectos primordiais para você conseguir ter uma qualidade no sono elevada. É ter mais ou menos esse horário fixo e justamente evitar o álcool. Ele coloca a questão do álcool, mesmo em quantidades pequenas e reduzidas, ele traz prejuízos. Uma das pesquisas mostra que ele traz prejuízo na qualidade do sono. Ou seja, realmente essa questão dos estimulantes aí, ela é meio preocupante. Tem que ter um cuidado aí. Pois é. Então o negócio é o seguinte: se for para tomar cerveja, é no café da manhã, pessoal. Mudou o horário, Edward? Mudou o horário do happy hour agora. Ah, é happy morning, né? Happy Meu morning Deus. agora, não vai ser mais. Então, Mas é isso aí. uma outra coisa que ele traz aqui, que é muito interessante, que esse Matthew Walker traz, das três, eu já vou mandar uma aqui, ó. É o seguinte, ele fala que dentro das pesquisas que eles fizeram, quando a gente priva, né, quando a gente está privado do sono, mentalmente falando, traz um prejuízo, inclusive risco de depressão, ou pessoas deprimidas geralmente têm problemas associados à qualidade do sono e várias outras condições psicológicas, né? Como ele estuda essa questão da psicologia também, Sim. então o sono ruim ele está muito associado a essas doenças, a depressão, inclusive a problemas cardiovascular, diabetes, até Verdade. câncer ele comenta alguma Cardiovascular coisa. é. E agora uma coisa que eu achei interessante é que ele coloca é que dentro desse impacto, né, na saúde mental como um todo, né, e na parte física, ele fala que o sono, né, essa questão do descanso, é como se fosse um spa, né, uma clínica, e ela é gratuita, porque durante o sono o seu corpo está fazendo uma série de reparação, né, e a sua mente está processando os seus aprendizados e principalmente as emoções, porque, por exemplo, quando você fala de depressão, está muito ligado à nossa parte emocional. E aí, quando eles fizeram o estudo e eles colocaram as pessoas para dormir menos de 6 horas, né, por alguns períodos, cara, é impressionante a qualidade e o resultado dos exames, porque ele faz exames em pessoas que participaram, mas que dormiram menos, e pessoas que dormiram ali em média 8 horas. E o resultado, assim, é assustador, como a privação traz prejuízo para a saúde. Então, vamos dormir, turma. É uma coisa fundamental. Eu acho que é uma base de saúde importantíssima o sono. Cada vez mais eu tenho focado nisso como uma base da minha saúde. E eu vou falar o item 6 agora, que é o último aqui do Brian Johnson, e que ele fala que o objetivo é você, e aí a gente pode medir com os reloginhos, essas coisas, é buscar de 1 a 2 horas de sono profundo por noite para melhorar significativamente a vida.
Quantas horas de sono profundo você consegue, Jefferson? Você É isso que eu sabe vou aí? ver aqui, quer ver? Ó? Deixa eu Eu vou até ver dar a uma minha aqui espiada. também. Eu não Porque tinha. assim, Ó, vamos pegar aqui, ó. Sono ele fala profundo? sono profundo, 1 a 2 horas, pelo menos, por noite, né? Então, Hum. eu vou dar uma olhada aqui e... Ah, não é esse aplicativo, é outro. Ah, O My... sono. É Ah, e aquele. outra coisa que eu quero que você comente. Então, assim, ó, os 6 itens são esses. Depois eu vou passar agora, rapidamente, pelos 7 itens que a gente mencionou no episódio. Eu falei qual? 14? Foi 14 ou 17? 17. 17 de vida nos trilhos, exatamente. O 17 de vida nos trilhos. Já vou falar rapidinho para a gente bater as coisas. Conseguiu aí, Jefferson? Não, eu vi. É que na parte ali do sono profundo, eu geralmente, ó, eu tirei uma nota aqui, ó, 89, que dá uma nota excelente. Ele traz como 15%. E eu vou te mostrar aqui no aplicativo qual é. Deixa eu só confirmar aqui. Recuperação. Acho que é aqui, ó. Se eu não me engano, é esse aqui. Ele traz. Olha lá, você passou 15% do seu tempo total do sono profundo, o que é suficiente para a maioria dos adultos. Então, no aplicativo, ele tem algumas questões que é o seguinte: para cada fase do sono, ele determina um percentual para poder fazer a nota. Então, ele Entendi. não necessariamente ele tem uma relação com o tempo, e sim com a duração em função da quantidade total do sono, que é de 7 a 9 horas ali, que ele fala que é o ideal. Então, ele é uma tabela, né, que ele vai, né, dependendo ali de quantas horas você dorme, aí percentualmente ele faz essa comparação. Mas não dá tudo isso não, Edward, dá menos. Olha aqui, eu tô olhando aqui, eu tive... Vamos ver outro dia aqui, ó, que Geralmente eu eu dormi tenho, bem. olha só, eu tô olhando dia 81, ó. 11, foi um pouco menos de 2 horas, mas mais de 1 hora. Mais de Dia uma hora também. 19 foi mais de 2 horas. Dia 20, de novo, mais de 2 horas. Dia 21 eu tive 2 horas e meia, cara. Do que? De sono o quê? Profundo? Profundo. Não, o meu sono profundo, ele não passa aqui pelo meu aplicativo 1 hora, 44, 50, 1 e 7, 1 e 2, 1 e O meu 7. aplicativo ele Caramba, mostra porque ele tem um gráfico que mostra quanto que eu dormi por dia, né? Daí legal, ele mostra aqui. entendi. Mas é Enfim, eu acho que interessante, o ó. aplicativo. E uma coisa que você falou antes, que é a questão de Ó, precisão. hoje, nessa noite, olha Hum, só, olha que interessante. Aí varia do aplicativo. Eu não dormi muito essa noite. Essa certo. noite eu dormi 6 horas e meia, porque ontem eu acabei dormindo mais tarde. Mas eu tive 2 horas e 17 de sono profundo, segundo o aplicativo. E de fato foi isso, né? Eu cheguei e tal, até dormi um pouco, demorei um pouquinho para dormir, mas depois eu apaguei. Sabe assim? Mas também 5 da manhã eu. 5 e meia, assim. Aí eu não. Porque assim, isso acontece muito comigo porque eu tô acostumado a acordar esse horário. Então, eu também evito de dormir mais tarde, porque eu sei que fatalmente eu não consigo compensar muito para frente de manhã, porque o meu corpo já quer acordar, entende? Eu não Por consigo isso, também. É difícil. Se tá você luz lá também, né? fora. Esse é o Eu problema. também. Se eu fosse dormir tipo meia-noite, mas acordasse às 8 da manhã, ok. Mas eu vou acordar às 5 todo Não, dia, né? É meio doido. não, é Você... exatamente o que acontece comigo. Eu não consigo, putz, dormir 5 da meia-noite, meia-noite e meia e acordar às 8. Até consigo, mas não acordo do mesmo jeito. E você fica indo e voltando, você desperta antes, né? Pois é. Enfim. Bom, agora eu vou resumir rapidamente o que a gente falou lá no episódio 17. Claro, eu recomendo que você vá lá ouvir também, porque aí você vai aprofundar em mais coisas e até pode comparar. Então, no episódio 17, a gente falou: ó lá, Jefferson, criar uma rotina ou ritual, É isso aí. tá confirmado. Exposição ao sol durante o dia. Não Bateu. foi mencionado pelo Brian, mas você falou, tá? Porque o Brian tá focando mais no sono profundo, na aquisição do sono profundo nesse post, né? A gente falou em praticar atividade física, você falou.
evitar luz brancas, eletrônicos e dispositivos digitais antes de dormir. A gente falou hoje. Controlar a alimentação e evitar estimulantes. Claro, falamos, né? Leitura relaxante antes de dormir, que está ligado ao, né, ao ritual de ir dormir. E manter o quarto como um santuário de descanso, né? Sem televisão, sem celular, né? E a gente também acho que falou na época uma questão de temperatura, né? Não pode estar muito frio nem muito quente, tal. Tem todas essas questões, né? Mas vejam só, pode parecer simples, né? Todas essas coisas, mas elas são simples, poderosas. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas não fazem nada disso. E dormem mal para caramba. Levam preocupação para a cama. E uma das formas de você não levar preocupação para a cama, e já foi provado cientificamente que isso ajuda muito, porque eu sei, quando você leva uma preocupação para a cama, fica aquela coisa na sua mente, aí você não consegue dormir. Você faz todo o protocolo, aí tem aquela conta, aquele compromisso, e você não consegue dormir por causa daquele pensamento. Como controlar isso? Com um journal. Pessoal, o journal, que a gente já falou várias vezes aqui, está provado cientificamente que se você, pensa bem, você tem o seu ritual para dormir. Um dos rituais para dormir pode ser olhar o seu journal e pegar tudo que está te preocupando ali e colocar no journal como compromisso para o dia seguinte. Pronto, você tirou da sua mente e pôs no papel. É impressionante como isso para mim funciona. Às vezes eu tô com alguma coisa ou com várias questões que você fica pensando, eu vou lá e escrevo tudo que eu tô pensando, toda a estratégia que eu pensei naquele momento, pronto, tá anotado, amanhã é dia de resolver isso aí, agora eu vou dormir. Muitas vezes funciona muito bem. Então a prática do journal, que inclusive faz parte da nossa metodologia aí, do treinamento e da comunidade Meta nos trilhos, é ter um journal e o hábito de fazer o journal todo dia. Ele fecha com chave de ouro o seu protocolo para dormir, para descarregar as preocupações da sua mente e você não ficar aí rolando na cama de um lado para o outro. Pois é. E é isso aí. Preocupações, Edward. Preocupações realmente atrapalham. Eu acho que se eu for bem sincero, eu acho que talvez essa parte da preocupação, ela é o que talvez mais atrapalha, essa parte emocional. E para a gente ter uma saúde física, né, inclusive no livro do Walker lá ele fala, né, a questão do nosso sistema imunológico. Se você tem uma noite de sono ruim, né, o que inclusive ele coloca lá, que tem uma célula lá que chama, acho que NK. Até achei engraçado que ele fala que é o seguinte, Edward, a célula NK, elas são células assassinas. Então imagina que você tem umas células dentro do seu corpo que ela sai matando as outras células. Só que ela mata as células ruins. Porém, se você tem uma noite de sono péssima, vamos falar, putz, você teve uma noite de sono não muito boa. O que acontece? Essas células que são as assassinas, que saem ali matando aquelas células que vai te trazer vírus, células cancerígenas e uma série de coisas, ela reduz a atividade dessas células em até 70% com uma noite de sono ruim. Ou seja, imagina que você tá à noite vai fazer a faxina. Você tem 100 soldadinhos lá para matar as células ruins e eliminar os vírus, né? Para você melhorar o seu sistema imunológico, estar mais forte. Só que ao invés das 100 saírem ali para lutar, apenas 30 saem. As outras 70, se você não dormiu direito, elas não vão fazer esse processo. E o que acontece com a nossa defesa do nosso corpo, né? A gente vai ter mais infecção, doença, o nosso sistema imunológico ele acaba ficando prejudicado, sobrecarregado. Então, essas células aí que ele chama de assassina, que acho que é a NK, se eu não estiver enganado, eles fazem um exame de sangue para você saber o nível que ela está. E quando eles fizeram a pesquisa, de novo, tem um grupo que dormiu durante uma semana 4 horas e tem o grupo que dormiu 8 horas. E aí eles fizeram essa comparação.
ali na hora que tira o sangue das pessoas. É incrível, ou seja, 70% das células assassinas ficam paradinhas lá e não vai lá matar, enfim, as células cancerígenas e tudo aquilo que é ruim dentro do seu corpo, vírus, doenças, e ela fica quietinha. Ou seja, você Isso é um privar o problema. sono, cara, realmente, na hora que você começa a estudar, você fala assim, caramba, a importância do sono como um pilar para a vida realmente é extremamente importante e relevante. Pois é, e aí a gente acabou de passar os pontos que pesquisadores de renome, como esse que você citou aí do livro, né, Jefferson, e pessoas que o Brian Johnson não é um pesquisador, mas ele executa as coisas e tem um corpo praticamente médico monitorando o que está acontecendo com o corpo dele. E ele comprova, Equipamentos, né? Vários equipamentos, comprova que ele sangue, ele faz conseguiu. vários exames, né? Claro que tem as alimentações. Depois a gente vai fazer outros episódios sobre os outros protocolos dele, que eu acho muito interessante. Mas é isso aí, gente. Não é tão difícil. E com certeza a gente melhorando a base do sono, isso pode ser um dominó na sua vida que vai fazer com que você melhore outras questões da sua vida. Você vai acordar menos rabugento. Se você acorda menos rabugento, você acorda mais produtivo, mais disposto, com menos, vamos dizer assim, se está com algum sinal depressivo, você vai estar combatendo isso, você vai ter mais criatividade, né? Vai ser mais feliz, afinal de contas. E é um spa gratuito que está aí disponível para gente. Então, Você vamos lá, sonha, né, Edward? Jefferson? Você lembra Vamos dos seus dormir bem. sonhos? Vamos dormir bem, Como? mas falando de sonhos, você lembra dos seus sonhos, assim, quando... Ou não? Eu costumo lembrar, assim. Costumo. Hoje eu lembro do meu sonho de hoje, por Vai exemplo, lembro contar pra gente ou partes não? dele. Oi, então, cara, curioso, né? Porque eu sonhei que eu tava. Eu vou contar, tá bom, eu conto. Porque você sabe Foi que meio. você sabe que a grande maioria das pessoas não lembra do sonho e tem um motivo. Porque quando a gente acorda, se a gente acordar durante o sono REM, que é o sono que realmente a gente sonha, é mais fácil você lembrar do Lembrar. seu sonho. Por quê? Porque o cérebro, na verdade, no nosso, acho que hipocampo, alguma coisa assim, quando você está nesse sono, que a atividade do hipocampo, acho que ela é reduzida. Eu não sei se ela é desligada, mas ela é bem reduzida. E é onde a gente forma a memória. Então, se ela está Sim. reduzida e ela não vai formar memória, é mais difícil você lembrar. Mas se você acorda durante o sono, uma das fases do sono REM, é mais fácil. Ou você ficar ali a hora que você acorda, inclusive o Matthew Walker aqui comenta, ó, se você acordar, quiser lembrar do seu sonho, fica meio quietinho ali um tempinho, que aí aquela Isso. memória porque a memória é curta, né? Ela acaba vindo. Então você pesca Sim. e lembra. Mas Você conta aí o pesca. seu sonho. E você lembra do seu com frequência? Raramente. Olha só. Eu lembro, geralmente toda noite eu lembro que eu uso. Todo dia que eu acordo eu lembro. Eu sempre tenho. É bem comum. Assim, hoje foi assim, é que eu não lembro muita coisa, mas eu lembro o último, né? É o que você falou, que eu tava indo para alguma competição de karatê. Simples assim. Tinha um monte de karateca lá, tinha uns Ah, japoneses pra lá e pra cá. Aí eu lembro que eu tinha que pegar o elevador pra pegar alguma coisa no quarto, né? E aí eu tava preparando a minha faixa. Mas eu acho que eu sonhei isso porque hoje eu tenho karatê, né? Então eu tenho esse tava ali no controle. seu inconsciente. Tava no meu inconsciente que eu tenho que, não, vamos fazer, tal, tenho que ir pro treino. Hoje, inclusive, eu tenho um treino mais longo, né? Que são até meio-dia, né? Das 9 ao meio-dia aí, tenho bastante coisa para fazer lá. Então hoje é um dia legal. Então, legal. Bastante coisa. E eu acho que a última coisa, Edward, que eu percebi para melhorar o sono é o seguinte. Você Cara, falou do esqueci de falar reloginho. daquela música lá, daquele Ah, é verdade, negócio. esquecemos de falar da Esquecemos música. disso quase. Mas Olha você só. falou precisão do relógio e se experimentar. Eu achei que é interessante, porque cada um vai ter. Essa questão do autoconhecimento ela é importante. Então a gente precisa se conhecer
independente do que diz às vezes o aplicativo, o reloginho, hoje eles estão ficando cada Claro. vez com uma precisão muito grande, realmente, então nos ajuda. É legal, né, você medir, porque aí você consegue ter a qualidade, mas principalmente fazer o ajuste, ver o que é possível encaixar e fazer aquela questão do autoconhecimento. Pô, será que melhorou? Pô, legal. Tô me sentindo melhor, acordei melhor. Pô, legal. Pô, acordei de manhã, olhei para os putz, tô dormindo melhor. Essa é a parte importante. Pô, fiz isso, não ficou legal. E vai ajustando. Por exemplo, o Edward gosta de ver, eventualmente ver o Netflix. E aí ele consegue dar aquelas pescadas lá e se desconecta. Cada um é cada um. Eu acho que isso é legal. Acho que é essa questão de se auto-experimentar. Exatamente. Agora comenta aí da música. Isso, Da tem uma música que você música. usou para fazer lá. Pra Eu não sei gente. por qual Daí a gente vai razão. pôr no show notes aqui. Exatamente, tem uma música que ela tem algumas ondas, né? Ela tem alguma, eu não sei qual que é a onda que trabalha, acho que é a onda alfa, alguma coisa assim, que ela te induz o relaxamento. Então você fica ouvindo aquela música, e aí um belo dia, eu não sei por qual razão, apareceu lá no YouTube. Aí eu, pum, cliquei lá, falei, eu vou assistir isso aqui. Deixei lá, não assisti mais tarde. E a hora que eu fui dormir, eu tava no hotel, aí eu apertei o play, né? Então tava sozinho, como eu viajo bastante. Apertei o play e deixei a música rolar, Edward. E aí eu não é que eu acordei, a hora que eu fui olhar lá, em algum momento do dia, eu vi lá minha nota que eu nunca tinha alcançado. Acho que talvez a minha melhor nota foi 94, 95. Mas nesse dia eu bati 99 no app. Falei, caraca, velho, será que foi a música? Eu não sei se tem alguma relação, mas em algumas outras oportunidades eu acabei deixando ela ligada. E aí, durante a noite, ele fica, né, bem baixinho, né? Ela trabalha numa frequência ali que. E realmente eu percebi que todos os indicadores daquele dia estavam excelente. Babas. Baba. Nossa, eu falei, caramba, Eu vou velho. ter que testar, ainda não testei Isso, isso. é Vou bom ter que testar. testar. Aquilo que a gente acabou de falar sobre a experimentação. Então, tem que se experimentar. Tem que experimentar. A gente vai deixar o link desse vídeo do YouTube especial que o Jefferson falou no show notes, tá? Então você tem que mandar para mim esse link de novo, Jefferson, porque deve estar na Deixa nossa comigo. conversa aqui, nem lembro mais. Muito Combinado. bem, gente. Então é isso aí. Agradeço aí vocês que estiveram aqui conosco, ouvindo esse nosso episódio. Eu espero que você realmente durma muito bem, isso é muito importante. E acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Lá você pode baixar um guia para a definição das suas metas e todo o conteúdo está lá também. Então é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.